Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar sobre cinema, tá? Vamos falar sobre as estreias que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro em circuito nacional. E hoje eu quero falar de uma coisa que eu estava esperando já há um certo tempo para ver, estava com uma certa expectativa, uma certa ansiedade, não vou dizer expectativa alta, mas ainda assim uma expectativa, né? Que é o action movie, né? Com os atores de carne e osso, como a gente gosta de falar, tá? Dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Esse desenho, essa animação, né? Que há mais ou menos uns, sei lá, pode botar aí mais de 20 anos, né? Passava lá na TV Manchete, todo mundo ficava fissurado naquele desenho, né? Diziam que era um desenho para um público infantil, né? Mas eu nunca vi tanto sangue num desenho para um público infantil. Mas tudo bem, né? Faz parte, né? A gente sabe que essas coisas às vezes acontecem, né? E vendeu muito bonequinho na época, vendeu muito álbum de figurinha, coisa e tal, né? E fez um sucesso enorme aqui, muita gente daquela geração ficou marcada por esse desenho, né? E agora finalmente vem, né, um filme, né, feito e inspirado, né, nessa animação japonesa, uma produção que você percebe que ela não é japonesa, né, ela é mais americana, né, no caso, tá? E é aquela coisa, né? Quando você tem elementos de uma cultura japonesa, ou seja, produtos culturais japoneses, né, sendo revistos, né, por uma produção mais americana, né, a coisa, obviamente, você já tem que esperar que você vai ver uma releitura das coisas, né, você não vai esperar uma reprodução fiel, né, porque aliás, são mídias muito diferentes, né, gente, um filme mesmo, né, com atores, né, é diferente de você ver uma animação de 30 minutos que passa todo dia na televisão, que é uma coisa sequenciada, que parece uma novela, né? Você não consegue compactar e condensar isso tudo num filme de 2 horas, né? Realmente é um negócio muito complicado, então você já espera que você vai ver uma história inspirada naquelas animações que você via, né, quando você era mais novo, né? Então, de posse disso, né, tendo consciência disso, né, a gente vai ver o filme, né, sabendo, né, que você não vai ver exatamente a mesma coisa que a animação. E aí a graça é você ver até onde, né, o filme se aproxima da animação e até onde o filme pode trazer elementos que contribuam, né, para esse universo, que contribuam para esse canon aí, né, no caso, né. E, gente, eu vou ser sincero com vocês. Apesar de ter algumas diferenças muito fortes, né? Eu particularmente gostei do filme. Eu achei o filme muito interessante, tá? Como eu falei, foi uma releitura, né? Para quem vou dar spoilers aqui a dar com pau, tá, gente? Então, os fãs aí de Cavaleiro do Zodíaco que estão vendo esse vídeo, né? Eu vou pedir para terem o cuidado de ver o filme primeiro antes de seguir, né, vendo esse vídeo aqui, tá? Vou dar spoiler para cima, acima e abaixo, tá? Mas o que acontece? A gente se lembra, né, que você tem a deusa Atena, né, a deusa grega Atena, né, que reencarnou numa menina chamada Saori, uma menina de origem oriental chamada Saori, né? E o que acontece? Vai estar havendo uma escolha, né, para você ter os cavaleiros de Atena que vão ser os caras que vão proteger a Atena, porque os outros deuses, né, estão contra ela, os outros deuses vão querer matar ela, porque ela tem um poder enorme, e ela poderia inclusive ter destruído a Terra, mas ela optou por não fazer isso, entendeu? Ela optou por proteger a Terra, mas quando ela reencarna, sempre fica, né, aquela coisa, né, aquela dúvida, né, de que ela vai reencarnar continuando tendo a intenção de proteger a Terra ou justamente o contrário, querer destruir a Terra, né? Então a galera quer matar a Atena, né? E aí um dos Cavaleiros de Ouro, a gente sabe disso, a gente viu isso na história das animações, né? Salva a bebê, né, Saori, né, que está com a Atena e o Cosmo dela. O Cosmo seria
uma manifestação de força, seria a versão da força, né, de Guerra nas Estrelas, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, né, que é uma força cósmica, né, que integra todo o universo, coisa e tal, que está concentrada numa pessoa, coisa e tal. E aí a Athena nasce e ela no filme, ela é encontrada por um casal. E esse casal, né, vai proteger a Athena, mas o que acontece? A Athena, quando era um nenenzinho de colo, acaba destruindo os braços da mãe, né? E a mãe começa a achar que a Athena vai realmente destruir a Terra. E aí a mãe quer matar a Athena e o pai quer manter a Athena viva. Então você começa a ter uma guerra muito grande entre esse pai e essa mãe, né? No caso, a mãe vai ser a grande vilã, né, da história, né? Que é interpretada pela Famke Janssen, né? E o que acontece? A nossa Athena aqui, né, ela vai ser uma lourinha dos olhos azuis, né? Você olha para aquilo, você fica meio bolado no início, né? Claro, né, que você vê, a gente sabe que a Athena tem lá o seu cabelinho lilás, né? As suas feições orientais, coisa e tal, aquela coisa toda, né? Mas é o que eu falo, né? Você está vendo uma releitura, né, da história, né? E aí vai estar havendo uma luta, né? Na animação você tinha uma luta para esses cavaleiros serem escolhidos, né? Só que no filme você também tem uma espécie assim de octógono de UFC, alguma coisa assim, que as galera lá faz umas lutas lá por dinheiro, né? E você tem um moleque de rua chamado Seiya que está ali lutando para ganhar uns trocados, né? E ele luta contra um cara que está sempre ali, que é o invicto, né, do octógono, chamado Cassius, né? Esses nomes são todos familiares para quem viu a animação, tá? Só para a gente lembrar disso, né? O Seiya, todos nós, né, que gostamos de Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu tô aqui até com uma blusa dos Cavaleiros do Zodíaco, fui a caráter, né? Ver o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. E aí o que acontece? O Seiya é o personagem principal, ele é esse moleque de rua. No filme, né, a Saori fica lá ciceroneando a luta, né, vendo quem vai ser os escolhidos dela, coisa e tal, ela fica assistindo isso, né. Já no filme não, na animação. No filme não, no filme aparece esse pai, né, adotivo da Saori, né, que pega o Seiya, né, e já vê que o Seiya é o cavaleiro, né, um cavaleiro que vai ser o candidato mais propício, né, a ser cavaleiro, né, que vai justamente proteger a Saori, né. A Saori é uma menina rica, mimada, enquanto que o Seiya é aquele garoto de rua. Então você tem esse choque social aí, né, que eu não me lembro muito bem se na animação isso foi muito trabalhado, tá, mas o relacionamento muito próximo entre a Seiya e a Saori acontece na animação e nesse filme acontece também, né? A gente vai vendo que eles vão se aproximando, né, no caso. E o que acontece? A mãe da Saori, né, essa mãe adotiva da Saori quer destruir a Saori enquanto o pai quer proteger a Saori. O Seiya, a gente sabe, né, que ele tinha uma irmã chamada Seika, né, que foi a primeira pessoa a treinar ele nas artes marciais, né, nos paranauês das artes marciais lá, né? E ela ficou escondida, e ela escondeu o Seiya, né, quando essa mãe adotiva da Saori foi atrás do Seiya, porque ela sabia que o Seiya tinha um cosmo muito forte, e essa mãe adotiva da Saori se alimentava dos cosmos de crianças que tinham, vamos dizer assim, cosmos fortes, né, para ela poder se manter viva depois que ela teve os braços destruídos pela filha, né. Então a gente vai ter essa situação aí acontecendo, né? E aí a filha, a irmã do Seiya, a Seika, acaba sendo sequestrada, né, no caso, né, enquanto o Seiya fica escondido. O Seiya era um garotinho pequenininho, e desde então o Seiya procura a irmã, né? Nessa brincadeira toda, ele acaba parando, né, na casa da Saori, né, no caso, né? E aí ele, como vai ser um cavaleiro, né, protetor da Saori, né, ele vai para um treinamento com a Marin, que é uma, eu não vou dizer cavaleira, né, seria uma amazona, né, de prata, né, que tem os cavaleiros de ouro, né, os fãs sabem disso, né, tem os cavaleiros de ouro, os cavaleiros de prata e os cavaleiros de bronze, que são os cavaleiros que protegem a Saori, né, no caso, né. Nesse filme só aparecem 2 cavaleiros de bronze, tá, gente? Só para vocês entenderem o que está acontecendo, né.
E aí o que vai acontecer? É, a parte onde o Seiya fica fazendo seu treinamento com a Marin, para ele começar a aprender a manipular e dominar o seu cosmo para poder usar o seu cosmo, gente, é a melhor parte do filme, na minha opinião, disparado. É a parte do filme que mais se aproxima da animação. O filme vale muito a pena por essa parte do treinamento, né, do Seiya com a Marin. Vale muito a pena mesmo, tá? Ele vai ter a armadura dele, ele vai conseguir fazer a armadura dele de bronze, né? Se manifestar, né? Ela ainda não estava totalmente manifesta, vamos dizer assim, ele ainda estava mais ou menos, coisa e tal, a armadura não se manifestava toda. Mas ele vai ter uma visão onde ele vai perceber que o pai da Saori, né, também estava junto com a mãe da Saori, né, pais adotivos, né, no caso, no dia que a Seika, a irmã do Seiya, foi sequestrada. E aí ele fica muito revoltado com isso, ele larga o treinamento dele, vai embora, entendeu? E vai lá conversar com esse pai adotivo da Saori, né, para saber que foi isso, né? Que ele também sequestrou a irmã dele, né, no caso. Aí a Saori conta toda a situação, né? Conta a situação da mãe que perdeu os braços, conta a situação das crianças que coisaram o Cosmo, conta a situação da irmã dele que acabou tendo que ficar escondida, esse negócio todo, escondida dele, esse negócio todo, bababá. E aí ele começa a entender um pouco mais. Nesse momento, quando a Saori sai, né, do castelo, da mansão onde ela está, que tem um bloqueio de Cosmo, vamos dizer assim, para que a mãe da Saori, a mãe adotiva da Saori, não localize ela, quando ela sai das dependências dessa mansão que está bloqueada lá, sei lá, eletromagneticamente contra Cosmos, coisa e tal, né? A mãe adotiva da Saori finalmente vai conseguir localizar, né, onde a Saori está e vai lá sequestrar a Saori. E qual é a ideia? Matar a Saori, né? Extrair toda a energia da Saori, né? E matar a Saori porque ela acreditava de pés juntos, né, que a Saori ia acabar com o mundo, né? É muito interessante a gente perceber, né, que essa mãe adotiva da Saori, né, que a Fake Jansen interpreta, né, ela tem uma espécie ali de braço direito, de capanga, né, que consegue botar medo nas pessoas, né? E a gente sabe muito bem que o Cavaleiro de Bronze que conseguia botar medo nas pessoas é o Cavaleiro de Fênix. E isso aí depois acaba sendo confirmado. Então, o Cavaleiro de Fênix, né? Que a gente se lembra, ele era um cara do mal, né? Quando ele aparece na animação, né? E depois ele passa pro lado dos Cavaleiros de Bronze, né? Ele, nesse momento, ele também é um sujeito do mal ali, entendeu? Tá querendo, né? Drenar toda a energia da Saori, né? E aí, né, o Seiya vai salvar a Saori, e aí vai haver uma briga violenta, uma briga de foice, né, entre o Seiya e o Fênix, né, no caso, tá? Mas aí a Saori, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o cosmo dela vai ficar tão poderoso, mas tão poderoso, que ela vai começar a perder o controle sobre esse cosmo. E a Saori já tinha pedido para o Seiya, se caso isso aconteça, eu não consiga mais controlar meu cosmo e o planeta, né, o nosso mundo fique em risco por causa disso, eu quero que você me mate, né? Mas aí o que acontece? O Seiya estava agora naquele dilema, né? Ou ele procura a irmã dele, ou ele salva a Saori, né? E a Marin sempre falava, para você manifestar o seu cosmo, você tem que ser uma pessoa focada. Você tem que escolher o que quer. Você quer salvar sua irmã ou você quer salvar a Saori, né? Tem que ter foco. Ele falou, não, tenho que realmente salvar a Saori, né? Que a situação requer isso, né? E aí, quando a Saori estava lá com o cosmo dela todo manifestado lá, prestes a explodir e destruir tudo, né? E ela chegou e falou pro Seiya, me mata agora, Seiya, né? Coisa e tal. E o Seiya chegou e falou, eu não vou fazer isso, eu não vou desistir de você, não vai ser desse jeito que vai acabar. E aí ele consegue, né, controlar, botar um freio na Saori, né, quando tem essa relação de confiança entre eles, que ele acreditava que a Saori não ia ser essa pessoa do mal que ia destruir tudo, mesmo que ela perdesse o controle das coisas, que não era a intenção dela de sair destruindo tudo, e aí ela consegue
botar um controle nisso. E no final das contas ela acaba encontrando a mãe dela, que já tinha se arrependido em tentar tirar a vida dela, né? Porque quando ela estava tendo a sua energia extraída, né? Seu cosmo extraído, né? Ela estava sofrendo dores assim parecidas com a de uma tortura, e a mãe ficou com a consciência pesada e queria interromper o processo, mas aí o Fênix, né? O Wiki de Fênix não deixou, e aí deu origem a toda essa confusão, toda essa destruição. Aí vocês veem no filme, que eu também não vou ficar dando spoiler de tudo aqui. Mas, gente, o que eu posso falar, né? O filme, ele dá margem, né? Ele dá abertura, né? O próprio título do filme, Cavaleiros do Zodíaco, o começo, né? Ele já dá margem, né? Para você perceber que vai haver uma continuação disso, né? O episódio termina com a Saori já com seu cabelo lisinho lá em lilás, né? E aquela coisa, com a roupa dela, de Saori mesmo, né? E com aquela coisa, né? O que a gente vai fazer, o que vai acontecer agora? Não, agora vai haver a situação, né, de que os outros deuses vão querer, sabendo que a Saori que a Athena está viva, que vão querer vir aqui me matar, então vai pintar mais guerra. A gente vê o Wiki de Fênix, né, indo embora lá em meio aos escombros depois da destruição que teve toda mais no final do filme, né, da manifestação do cosmo da Saori, né? E o filme termina dessa forma, tá? Não há cena pós-créditos, não há nenhuma cena pós-créditos, é bom falar isso, tá? Que é um filme que de repente requer uma continuação, de repente ele teria todo o campo fértil para ter uma cena pós-créditos, mas ela não apareceu, poderia ter aparecido, tá? E fica a grande dúvida, Seiya e Fênix já apareceram. Onde é que está o Shun, onde é que está o Yoga e onde é que está o Shiryu? Shiryu, eu tenho uma suspeita. Shiryu poderia ser de repente um capanga que foi preso, né? Um capanga do pai adotivo da Saori, que foi apreendido pela mãe adotiva da Saori, que foi posto sob tortura, né? Para dar a localização da Saori. E ele tinha traços parecidos com o Shun, com o Shiryu, perdão, embora parecesse ser mais velho, né, do que o Shiryu no caso, né? Mas, tipo assim, esse personagem foi torturado, não se deu um desfecho para ele, entendeu? Ficou uma coisa ali meio que em aberto, quer dizer, ficou uma ponta solta no filme, né? A gente tem que falar isso, né? Ficou uma ponta solta interessante no filme aí, o próprio Fênix também acaba sendo uma espécie de ponta solta, né? E vamos ver agora como é que vai aparecer, né, os próximos Cavaleiros de Bronze aí. E outra coisa também, os Cavaleiros de Ouro, como é que eles vão aparecer, como é que eles vão ser inseridos no contexto também. É uma coisa também que é importante de se falar. Eu vou ser sincero com vocês, eu espero, o grande problema de um filme desses, quando você já tem toda uma idealização produzida numa outra mídia, que é bem diferente da mídia que está sendo produzida aqui agora. Agora você está vendo um filme, né, com atores interpretando, um action movie, né? E a mídia original disso era uma animação, geralmente de 30 minutos, né? Que você via todos os dias na televisão ali, e parecia uma novela, era uma coisa bem seriada ali no caso, né? Então são duas mídias bem diferentes. Os fãs, obviamente, estão acostumados com o quê? Com a mídia da animação. Eles vão ver a mídia do filme, entendeu? E, obviamente, vão estranhar. Obviamente, vão não se sentir, de repente, muito aclimatados com o que eles estão vendo, né? Então, é por isso que a gente tem que entender que isso é uma livre adaptação. Eu espero, tá, que os fãs consigam, vamos dizer assim, ter uma certa paciência com esse filme, tá, gente? E que esses filmes consigam, entendeu? Ter, como é que eu posso dizer assim, saúde, ter uma robustez para conseguir fazer uma continuação, porque eu confesso a vocês que eu gostaria muito de ver a continuação de um filme desses, tá? Eu quero saber se vai pintar os Cavaleiros de Ouro, eu quero saber se vai pintar a coisa do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos como o grande vilão, né, da história toda. Eu quero ver Irmã do Seiya aparecendo também, entendeu? Também que é uma coisa também importantíssima aí. E obviamente a gente tem que saber como é que vai aparecer o Yoga, como é que vai aparecer o Shun, né? E como vai aparecer o Shiryu, né? Então são coisas que ainda estão em aberto,
tá? E confesso a vocês que foi maneiro. Se você vai com a cabeça aberta, se você não vai, se você vai ao cinema sem aquela coisa fixa na cabeça de que o filme tem que ser uma reprodução fiel da animação, entendeu? Você consegue curtir o filme sim. Eu particularmente curti, eu particularmente gostei do filme. Agora é aquela coisa, né? Produto cultural japonês feito por americano, né? É tipo assim, tokusatsu não japonês. Eu sou realmente uma viúva da TV Manchete. Para mim, tokusatsu tem que ser japonês legítimo. Essa coisa de Power Rangers eu não consigo engolir. Power Rangers para mim, entendeu? Que é o tokusatsu americano, né? É a mesma coisa que você vê um fã filme da série clássica de Jornada nas Estrelas feito na Turquia, entendeu? Então realmente tem essa coisa. Agora, você tem que ter também a mente aberta, né, para você entender que é um produto cultural, entendeu? Adaptado, é um produto cultural que está com esse problema dessas diferenças de mídias muito grandes, né, da animação para o filme de atores, o action movie, né, no caso. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí, tá? Que vão estar em cartaz aí. E não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.